determinar que quando você beber dessa água, a força de Deus vai nascer em você. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé agora com a fé dessa pessoa que está acompanhando o programa. Já não importa se são milhares de pessoas que estão assistindo, importa que nós estamos aqui e tem essa pessoa agora diante do televisor. Ela pode estar numa cama, ela pode estar em depressão, ela pode estar no hospital, ela pode estar presa de alguma forma, ou pode estar, meu Deus, agora numa lanchonete, assistindo no meio da multidão. Só dela unir a fé dela com a nossa fé, em concordância nessa oração, o teu poder se manifesta agora. A tua luz vem agora para tirá-la das trevas, para tirar essa angústia, esse peso, essa tristeza, esse tormento. Ouve, meu Deus, o nosso clamor e muda essa situação agora, meu Pai. Faça o que na força do braço nenhum de nós pode fazer. Por isso nós buscamos o teu socorro, porque sabemos que, apesar dos problemas serem grandes, maior que todos os problemas é o Senhor. Por isso nos aliamos a Ti. Consagra essa água e faça dela um santo remédio. É o que nós determinamos e pela fé nós Te agradecemos pela certeza da nossa vitória. Diga eu creio, diga amém. Graças a Deus. Pode beber com fé, porque Deus atendeu o nosso clamor. Agora é só você pegar essa força que nasceu dentro de você e usar essa força para lutar. Quando eu digo lutar, é sair dessa situação que você está, procurar o Universal mais próximo da sua casa ou aqui no Templo de Salomão e receber a direção de Deus. Esse domingo, a Santa Ceia, essa cerimônia que vai marcar a história da sua vida. Você pode participar em Santo André com o pastor Osvaldo. Caso você queira, esteja necessitando de uma ajuda, de uma orientação, nós estamos à sua inteira disposição. O nosso endereço em Santo André, Avenida Perimetral, número 105, em todos os horários, às 7 da manhã, às 9h30, às 15h e às 18 horas. E se você quiser participar aqui no Templo de Salomão, o Bispo Macedo vai estar às 10 horas da manhã e o Bispo Renato Cardoso às 18 horas. Avenida Celso Garcia, 605, aqui no bairro do Brás, no Templo de Salomão. Lembre-se que você precisa chegar antes do horário, no máximo estourando 10 minutos antes, para que você tenha o conforto de entrar e não ficar para fora, porque faltando 5 minutos as portas se fecham e aí você tem que participar por videoconferência aqui na nossa igreja do Brás, no número 499, tá bom? Um abraço a todos, que Deus ilumine a sua vida, estamos te esperando esse domingo, também aí nessa Universal perto de você. Em um lugar distante ou perto, no trabalho, no automóvel, em casa ou no lazer, uma palavra de incentivo torna o seu dia diferente. Não há fronteiras para as ondas que transmitem a fé, que dá disposição na luta pelos sonhos, ânimo para os desafios e direção para as escolhas e decisões. Uma palavra pode mudar tudo. Sintonize-se e fique de bem com a vida. Rede Aleluia 99.3 FM. Acesse www.radialeluia.com.
www.redealeluia.com.br e veja a emissora de sua cidade. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Diretamente aqui do templo sagrado, do lugar mais sagrado da face da terra, nós abençoamos a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós emitimos o poder de Deus para a sua vida. É claro que esse poder de Deus só tem efeito quando há crença, quando há credibilidade, quando a pessoa se envolve corpo, alma e espírito, ou melhor, espírito, alma e corpo. Porque, veja, o sol emite o seu calor, mas o calor do sol só é sentido quando o objeto recebe esse calor. Por exemplo, o sol está lá em cima. E quando você toma um avião, você não sente o calor do sol, porque dentro do avião nós temos a temperatura ambiente do avião. Mas do lado de fora do avião, o frio é de 70 graus abaixo de zero. Ora, se a pessoa está mais próxima do sol e o frio é maior, por que o frio é maior lá em cima do que aqui embaixo? Porque lá em cima não tem nenhum objeto que colha, que receba o calor do sol. Mas aqui embaixo tem. Então, onde há o recebimento do calor, onde há um objeto, uma pessoa que receba esse calor, então o sol tem efeito, o calor dele funciona no objeto ou na pessoa. Assim também é a fé. Assim também é o que Deus envia, a sua palavra. Quando há receptividade dessa palavra, então tem efeito. Quando não há receptividade, então a pessoa se torna fria, gelada na fé. Minha amiga, meu amigo, a palavra de Deus é para os que creem, para os que acreditam de espírito, alma e corpo. Graças a Deus. Quando a gente fala em crença, quando a gente fala em fé, normalmente as pessoas imaginam a religião A, B, C. Eu sou isso, eu sou aquilo. Então elas associam fé à religião, associam crença à religião. E nada tem a ver a fé com a religião. A fé
tem a ver com a crença na palavra de Deus, com o casamento, com a união, com a aliança, com o pacto que a pessoa faz com a palavra de Deus. E isso é formalizado no altar. É no altar que nós vemos se materializar as promessas de Deus. Se materializarem as promessas de Deus. Veja só, o profeta Isaías diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quer dizer, o poder de Deus. Ora, nem todos creram, nem todos creem. Isso é um fato. Isso é um fato. Porém, aqueles que creem são os que foram revelados. Por exemplo, eu criei é porque a mim me foi revelado. Eu não criei de graça. Eu não criei porque eu sou melhor do que outros. Não, eu criei porque um dia me foi revelado. Então as pessoas que são reveladas, a crença, a fé, então essas pessoas creem. E muitas pessoas, infelizmente, pensam assim: eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus, eu conheço a Bíblia. Só que essas pessoas associam a crença a uma prática religiosa, que não tem nada a ver. Você pode ser um católico fervoroso e não praticar a palavra de Deus. Quer dizer, você crê, mas crê de forma enganosa, porque você não crê na palavra de Deus. A crença verdadeira, a crença real, a crença autêntica, a crença que traz benefício, que é a fé que traz benefício, é quando ela se apoia na palavra, nas promessas de Deus. Às vezes a pessoa é crente batista, metodista, presbiteriano, assembleano, da Universal. E essas pessoas frequentam as igrejas, são pessoas até boas, caridosas, mas elas acreditam que pelo fato de virem à igreja, elas estão crendo. Não necessariamente. Porque quantas pessoas frequentam as igrejas evangélicas e continuam vivendo uma vida mesquinha e miserável? Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Então, a fé, a crença, obrigatoriamente traz um resultado de ver a glória de Deus na sua vida. Essa é a realidade. Então, quando a pessoa crê de verdade, crê na palavra de Deus, nas promessas de Deus, porque quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, as irmãs dele disseram assim: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não morreria. Jesus disse: nós vamos ressuscitá-lo. Eu vou ressuscitá-lo. Se você crê, então você vai ver a glória de Deus. Então elas acompanharam Jesus até a porta do túmulo para ver a glória de Jesus. Mesmo assim, elas tinham suas dúvidas e incerteza. Então Jesus disse: eu não disse para você que se creres verás a glória de Deus? Se creres. Então, quando eles removeram a pedra e Jesus enviou a sua palavra, e dizendo: Lázaro, vem para fora, imediatamente Lázaro veio para fora. E tem um detalhe: Jesus teve que falar o nome de Lázaro, porque se ele falasse assim, vem para fora, todos os mortos que ali estavam, até aqueles que tinham morrido há dezenas, centenas de anos, seriam ressuscitados naquele momento. Então Jesus
chamou Lázaro pelo seu nome, o seu nome. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, você precisa saber uma coisa. Uma coisa é praticar uma religião. Outra coisa, completamente diferente, é você praticar a palavra de Deus, acreditar e se apoiar nessa palavra. Ontem eu falei que uma pessoa, quando está enamorada de outra, ela está acreditando na outra. Mas quando ela chega ao ponto de se casar, de levar aquele compromisso sério, então ela vai para o altar e faz juramento. E isso significa crença. Então, namoro significa acreditar. E casamento significa crer. Então, quando na palavra, no grego, a palavra crer significa lançar-se de espírito, alma e corpo, completamente. Isso que significa crer. Crer em quê? Na promessa de Deus. Não crer nos homens, não crer nas religiões, não crer nas filosofias, mas crer na palavra de Deus. Você vê que Jesus foi abordado por um homem que não era nem convertido, muito menos religioso. Esse homem era um soldado, era um comandante. Ele tinha 100 soldados na sua responsabilidade. Era um comandante romano. Não tinha nada a ver com a fé cristã. Ele não tinha nada a ver com religião ou com as religiões. Mas ele pediu para Jesus mandar apenas uma palavra e o seu servo seria curado. Jesus se admirou imensamente por conta dessa fé, dizendo até para os discípulos: olha, nem mesmo em Israel eu vi fé como esta. Essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que traz benefício. A fé de a pessoa acreditar, não apenas teoricamente, mas se lançar de corpo, alma e espírito. Ou melhor, se lançar de espírito, alma e corpo naquilo que ela diz acreditar, que ela diz crer. Então, é isso que nós faremos nos próximos dias, no altar. O altar onde nós resolvemos os nossos problemas. O altar é onde nós tomamos posse das soluções. É onde nós recebemos as respostas de Deus. Se a sua vida está um fracasso, se você está fracassada na vida sentimental, às vezes você é uma pessoa até bem-sucedida na vida profissional, mas a sua vida sentimental é um fracasso. E não tem jeito, né? Não adianta você ter o mundo a seus pés se na vida sentimental você é um fracassado. É melhor que você seja de sucesso na vida sentimental e ser um fracassado na vida profissional do que você ser uma pessoa de sucesso na vida profissional e um fracassado na vida sentimental. Esse é um fato. Esse é a grande verdade dos dias de hoje. Porque ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho. É ou não é? Então, quando uma pessoa acha a sua outra parte, a sua outra metade, digamos assim, quando a pessoa acha a pessoa que se encaixa perfeitamente com ela, então ela encontrou a felicidade. O sucesso material, isso vem depois. Mas o que é mais importante, a base da sua vida está nesse relacionamento, no seu casamento. Então, minha amiga, meu amigo, você pode ter o mundo aos seus pés, mas não tiver um casamento estável, seguro, firme, então você não tem um lar, você não conhece a felicidade. Mas um altar é
é para isso. O altar serve para você resolver até os problemas sentimentais, os problemas materiais, os problemas de saúde. Qualquer que seja o seu problema, o altar é para isso. O altar é o lugar que representa Deus. E você é a oferta, é o ofertante que se coloca no colo de Deus, nos braços de Deus. E aí é impossível não haver resposta. Se arrependendo no altar, batalhas estão sendo vencidas, pela fé eles conseguem romper. Perdão e misericórdia muitos estão a receber. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do sacrifício, pra pôr um fim a toda dor. É ali que o desprezado descobre que tem valor. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do encontro com Deus, pra quem quer se encontrar. O pai está orando com o filho, e uma mãe faz votos no altar de Deus. Corações estão sendo quebrados, tantas vidas mudadas por Deus. Nunca mais eles serão os mesmos, depois que no fogo do altar se acendeu. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do sacrifício, pra pôr um fim a toda dor. É ali que o desprezado descobre que tem valor. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do encontro com Deus, pra quem quer se encontrar. É o lugar do encontro com Deus, pra quem quer se encontrar. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do sacrifício, pra pôr um fim a toda dor. É ali que o desprezado descobre que tem valor. O altar é para isso, o altar é para isso. O altar com Deus, pra quem quer se encontrar. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do sacrifício, pra pôr um fim a toda dor. É ali que o desprezado descobre que tem valor. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do
E aí, seu Fernando, como vai? Bem? Tudo jóia, graças a Deus. Quem era o Fernando quando chegou na igreja? O Fernando era devastado, arruinado, quebrado, dilacerado, sem rumo, sem destino. Eu não sabia mais o que fazer da minha vida, eu não tinha perspectiva e apesar de vir de uma família muito abastada, bispo, o mal entrou na minha família, começou a separar os irmãos, separar a família, eu sendo o caçula, o menor, o mais desprovido, sem conhecimento, sem nada, bispo. Eu cheguei ao ponto de eu achar que para mim resolver o problema eu tinha que achar um culpado, e esse culpado era o meu irmão. E eu cheguei ao ponto de ou querer me matar ou matar ele. Então quando eu entrei daquela porta para dentro, eu estava totalmente perdido, bispo, totalmente arruinado em todas as áreas, recém-casado, uma pessoa que sempre teve do bom, do melhor, porque eu creio que quem provou do que é bom nessa vida, quando fica sem o bom, sem ir nos melhores lugares, sem frequentar os lugares onde eu frequentava, porque quando a situação financeira ela é agravada, todas as outras áreas da vida vão sendo puxadas para trás. Então, a minha esposa, que outra hora era uma mulher boa para mim, passou a não ser. Eu tinha uma filha recém-nascida, 8 anos atrás. Problema no casamento, problema com o sogro, problema com os meus pais, problema com a justiça, problema com a polícia, problema de tudo quanto é jeito que o senhor pode imaginar. Eu cheguei aqui em novembro de 2006. E quando eu entrei daquela porta para dentro, todo mundo lá fora falava para mim: já era, você não tem mais jeito, não tem condição de recuperar, de restaurar, de restituir do jeito que está a tua vida, porque a família tinha 3 empresas e eu havia ficado numa transportadora e havia ficado com muita dívida, pagamento de funcionários atrasado, e o meu próprio irmão saiu de lá e falou assim: ó, daqui 30 dias essa empresa está fechada e nem os direitos você tem, vão ter condição de te pagar. E quando eu entrei daquela porta para dentro, estava sendo pregado aqui no altar tudo o inverso do que eu escutei lá fora. Se você for fiel, se você for formar uma aliança com Deus, e era a época de fogueira santa, para tudo tem jeito, e você vai, com Deus, vai conseguir superar essa situação. Então eu deixei lá fora a desconfiança, a malícia, o meu eu. Então eu deixei tudo isso daí lá fora e passei a dar valor em tudo aquilo que era falado aqui no altar. E quando veio a campanha da Fogueira Santa, de todas as posses que eu tinha, mesmo, eu tinha um automóvel na época que eu poderia vendê-lo e esse automóvel poderia me sustentar por um bom tempo. Como a proposta não era uma melhora dos meus problemas, era uma mudança na minha vida, porque eu tinha ciência que eu não tinha capacidade, eu não tinha força, não tinha vigor, não tinha conhecimento técnico para reverter aquela situação. Então, ou Deus se manifestava com essa mudança e eu fui para a prova com ele, ou ali eu estava exterminado. Então, dentro de mim, bispo, se acendeu essa vontade de fazer essa aliança com Deus através do sacrifício no altar. E eu sacrifiquei esse carro. Eu tirei o chão dos meus pés, porque ao mesmo tempo que esse carro era valioso, eu que já tive muito, então eu falei, o carro é muito para a situação, mas não ia resolver nada. Se eu vendesse o carro, não dava para pagar os caminhões, não dava para pagar os funcionários, não dava para pagar nada. Como que está hoje? Deus restituiu minha vida de uma forma, bispo, que a empresa foi trabalhando, foi fechando os novos contratos, e eu consegui sair. Quando eu subi no altar, eu subi com os problemas, mas desci com a certeza que eu ia vencer aquela situação. Então dentro de mim se acendeu esse fogo que a gente pega aqui no altar através do sacrifício e mudou tudo. Eu restaurei minha vida, restaurei as empresas, restaurei meu casamento, tenho um casamento abençoado.
hoje eu era preocupado em sanar o problema de uma empresa. Hoje eu tenho 8 empresas, trabalho tanto na área de transporte quanto na área de venda de combustíveis, postos de gasolina. Tenho uma casa de campo, moro muito bem. As minhas filhas estudam no melhor colégio do estado de São Paulo. O que eu não tive, eu tenho condições de dar para ela. Mas tudo isso através do sacrifício, através dos votos, através da fogueira santa. O que mantém o elo é o sacrifício no altar, bispo. Mudou tudo. Mudou tudo. Nem preciso perguntar se o senhor tem mais ou menos de quando veio para o altar, né? O altar é que santifica o que a gente tem, bispo. O que a gente deu no altar é insignificante porque Deus tem condição de fazer na nossa vida. Hoje, se a gente fosse falar em patrimônio, chegaria a quanto? Bispo, o patrimônio varia mais de 15 milhões de reais. Deus abençoe. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte. Nós já ouvimos falar muito a respeito de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você sabe o que é a sombra do Altíssimo? Sabe onde é o esconderijo do Altíssimo, melhor dizendo? O esconderijo do Altíssimo é o altar. Quem vive no altar está abrigado, está seguro, está tranquilo, está sossegado, está em paz consigo mesmo e, sobretudo, em paz com Deus. Então, você que me ouve nesse momento, ouviu esse testemunho maravilhoso, que é um testemunho do poder de Deus, da crença, da fé, que traz resultado. Agora, é claro que exige o sacrifício. O altar é o lugar do sacrifício. A pessoa pergunta, mas por que eu tenho que sacrificar para receber a resposta de Deus? É simples. Deus, minha amiga, meu amigo, Ele não deixa, não permite, Ele não faz nada que deixe margem de dúvida, de incerteza. Ele quer que a pessoa que se lança nas mãos dele, que se lança no altar, creia em si mesma. Porque ela crê em Deus, mas ela não crê em si mesma, então não adianta nada. Ela tem que crer em Deus e crer em si própria. E quando ela crê em Deus, o próprio Deus, no altar, santifica a sua oferta de tal forma que ela sai do altar, ela desce do altar crendo em Deus e crendo em si mesma. É isso que acontece. Por isso é necessário o sacrifício, justamente para eliminar os hipócritas, os enganadores, aqueles que sobem no altar como aventureiros, que vão fazer, são jogadores, né, que vão arriscar. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, vamos esperar para a próxima. Não. Quando a pessoa sobe no altar, de fato, de verdade, sinceramente, com força, então ela não tem medo de depositar toda a sua vida, todo o seu sacrifício, porque é ali que ela vai resolver todos os seus problemas. Graças a Deus. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Pois é, e neste domingo, às 10 da manhã e também às 18 horas, pela primeira vez, nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor aqui no Templo de Salomão. Então, a Santa Ceia vai acontecer às 10 horas da manhã e também às 18 horas. Claro, quando eu falo 10 horas da manhã e 18 horas, nesse horário, os portões do templo estarão fechados. Se você quiser participar da Santa Ceia aqui no Templo de Salomão, você vai ter que chegar pelo menos meia hora antes. No mínimo, meia hora antes. Do contrário, você vai ter que se locomover lá para a Igreja do Brás, porque nós não podemos deixar as portas abertas, escancaradas, para esperar os retardatários. Não, os retardatários ficam de fora. Quem chegar atrasado, por qualquer que seja o motivo, não tem jeito, vai ficar do lado de fora, porque os portões, 5 minutos antes do templo da reunião começar,
os portões são fechados. Então você tem que chegar pelo menos meia hora. Pelo menos meia hora. Você vem de carro também, meia hora no mínimo, no mínimo. Por quê? Porque o estacionamento tem muita gente. Então você há de convir que é carro por carro, tem que entrar um de cada vez. Então você tem que chegar bem cedo para poder participar da Santa Ceia aqui. A primeira Santa Ceia no Templo de Salomão vai acontecer neste domingo, pela manhã, às 10 horas e também às 18 horas. E todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Além da Santa Ceia, nós teremos o batismo com o Espírito Santo. Quem quiser, quem estiver disposto a receber o batismo com o Espírito Santo, venha pronto para sacrificar sua própria vida, porque o Espírito Santo é a totalidade, é a plenitude de Deus. E quando ele vem sobre aqueles que se entregam 100%, a plenitude de cada um de nós. Então, para você receber a plenitude de Deus, você tem que dar a plenitude de si próprio. Então, neste domingo, aqui no Templo de Salomão, você é o nosso convidado. Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Deus abençoe e até lá. Mais perto quero estar,